cabeça, falou assim, eu não vou perder meu mandato, não. Vocês sabem como é que funciona lá? Aqui tem neto, tem processo, tem isso, tem aquilo. Acabou a reunião. Tudo cai no colo, de alguma forma, do ministro Alexandre de Moraes, quando o assunto envolve parlamentares de direita, né? Fala, Curitiba querida! É o seguinte, essa aqui é a nossa próxima prefeita, que é o Pablo Marçal, falando de todo o meu coração. Quem poderia imaginar que permitir por parte dos deputados a prisão do Daniel Silveira não ia escalar de forma autoritária novas prisões ou perseguições para outros deputados? Quem poderia imaginar que Silas Malafaia, depois de ter atacado Pablo Marçal, agora seria contra a Cristina Grêmio? Quem poderia imaginar que esses políticos acham que mandam nos brasileiros e que eles decidem em quem você deve ou não votar? Pois bem, é isso que está acontecendo no Brasil hoje e é sobre isso que eu comentarei nesse vídeo. Seja muito bem-vindo ao canal, eu sou o Pablo. Se você gostar desse conteúdo, peço que deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e, se quiser, deixe nos comentários o que você está achando de tudo isso. Vamos começar com esse vídeo do Constantino, em que ele comenta o absurdo que está sendo essa perseguição contra o deputado Gustavo Gaia. Mas depois eu vou mostrar um vídeo do Cleitinho que explica exatamente por que isso está acontecendo no Brasil. Pois é, e é impressionante aqui, né, Pitoli, as coincidências, né? Por exemplo, isso acontece aí às vésperas do segundo turno, né? O inquérito em si, né, do tal desvio da cota parlamentar, foi aberto 5 dias depois da ligação do Elon Musk para o deputado Gustavo Gaia, e mais uma coincidência incrível, tudo cai no colo, de alguma forma, do ministro Alexandre de Moraes. É impressionante que ele é o onipresente, onipotente do Supremo Tribunal Federal quando o assunto envolve parlamentares de direita, né? Então, se alguém desconfia de perseguição política, não sinta-se paranoico e nem teórico da conspiração, porque, de novo, né, tudo leva a crer que existe uma tentativa muito clara por parte do STF, encabeçada pelo ministro Alexandre, de intimidar, calar os parlamentares conservadores bolsonaristas no país. O próprio Marcel Van Hatten sendo alvo, aí sim, né, uma exceção, foi o Flávio Dino, o comunista do Supremo Tribunal Federal, quem incluiu o Marcel Van Hatten no inquérito, também mostra, né, que não vai sobrar nenhum, Pitoli, eles vão atrás de todo mundo. Felizmente, nem todos se intimidam. O próprio Marcel Van Hatten escreveu na sua coluna de hoje, da Gazeta do Povo, a pergunta: investigado eu? E ele diz o seguinte: esta investigação ilegal só deu ainda mais publicidade ao que realmente importa, escancarando os abusos de autoridade cometidos por ministros do Supremo Federal e por parte da Polícia Federal. A gente tem que falar disso. A Polícia Federal vem agindo aí como, infelizmente, capangas, jagunços, alguns diriam, do STF. Aliás, Costa, eu tenho feito uma fala aqui na Auriverde e queria te ouvir. Muito me preocupa essa triangulação Ministério da Justiça e Segurança Pública com Lewandowski, comandando a Polícia Federal, Paulo Gonet, ex-sócio, enfim, de Gilmar Mendes na Procuradoria-Geral da República e tudo que a gente já sabe que a gente tem ali dentro do Supremo Tribunal Federal. Porque, entenda, eu não preciso esperar proatividade da Polícia Federal na busca destes deputados conservadores, bolsonaristas de direita. Eles podem simplesmente receber uma ligação e um cumpra-se, a exemplo do que fizeram com o Sérgio Tavares naquela chegada ao Brasil no 25 de fevereiro. O delegado da Polícia Federal, nós estávamos lá, Consta Borgo, que é comentarista e advogado, e eu, naquela recepção ao Sérgio Tavares, né, e o delegado da Polícia Federal do aeroporto de Guarulhos disse: olha, fica por aí só um pouquinho, porque ainda não me passaram as perguntas que eu vou ter que lhe fazer. E de repente toca o telefone de fácil a gente perceber que eram ordens vidas de Alexandre de Moraes para um questionamento sem pé nem cabeça para tentar deter um repórter português. Ou seja, não é uma Polícia Federal proativa, vira de fato, como você mesmo colocou, jagunça, uma polícia capanga. É uma ala, né, da Polícia Federal que vem agindo assim, infelizmente. Eu sei que a maioria da força da Polícia Federal é formada por gente decente. Agora, como aqueles bandidos lá do meu saudoso Rio de Janeiro que aterrorizaram a Avenida Brasil ontem, né, diriam, tá tudo dominado, né? Tá tudo dominado. O aparelhamento das instituições foi total. Veja que você mencionou também o Ministério Público e a figura do PGR, do Gonet, né, que tem proximidades com o Gilmar Mendes e outros ali, proximidade histórica. O PGR teve na mão da Raquel Dodge não faz muito tempo, a Procuradoria-Geral da República. Raquel Dodge mandou arquivar inquéritos ilegais, né? Que postura diferente. Não adiantou muito, porque ali eles já tinham se dado conta, Pitoli, que eles estavam com o poder na mão e vambora, né? Veja aqui, o ministro Barroso, que é o presidente do STF, ele não esconde em várias das entrevistas que ele dá, ele só não dá na
Ouro Verde, né, para você, mas ele não para de dar entrevistas. Ele disse algumas vezes já, o judiciário teve que virar um poder político, né, salvou a democracia, virou um poder político. Ele se gaba disso, num convescote da Uni de comunistas, ele disse, nós derrotamos o bolsonarismo. Mas quando eles são cobrados de forma política, por exemplo, numa decisão monocrática do Fachin, por conta do pretexto da pandemia, até hoje a polícia não pode fazer operações aéreas nas favelas cariocas. Aí você abre o Globo hoje, tá lá a esquerdalhada toda do Globo, Bernardo Melo Franco, Flávio Oliveira, todos eles culpando o governador Castro pelo caos no Rio. Eu não quero aqui defender o governador, não é esse o papel. O ponto é, eles ignoram o que fez politicamente o STF no Estado, eles estão blindando marginais, né? E no país todo. Então, eles não querem ser cobrados politicamente quando eles viraram uma instituição política e que tem lado e que persegue o outro lado. Veja que o Barroso, esses dias, dando mais uma dessas entrevistas ou fala, agora já nem sei se foi uma fala ali dentro do Supremo, ele puxava um professor de normas jurídicas do passado, achando muita graça, com um sorriso maroto no lábio, né? Dizendo o seguinte, o professor fumava a palestra inteira. Quando acabou, alguém perguntou, o professor, o senhor falou aqui de normas jurídicas o tempo todo, né? Mas o senhor está fumando e tem uma placa aqui atrás, ó, não fume, proibido fumar. Ele falou, o senhor tem deficiência interpretativa em normas jurídicas. Veja bem, a placa está atrás de mim, eu não consigo ler pelas costas. E a outra está ali na frente no auditório. Ora, no auditório não pode fumar, mas aqui não diz nada. E ele achou graça disso, dizendo, cada um tem uma visão de mundo. Essa visão de mundo, ô ministro Barroso, chama-se malandragem. E esse é o problema do Brasil, excesso de malandro, né? Todo mundo acha que é malandro demais para otário de menos, né? Infelizmente, talvez ainda exista otário demais que acaba votando nessa esquerda que depois, em conluio com o Supremo, faz o que faz com o país. Então, Vitória, nós estamos sem império das leis, sem o direito, né? O direito foi para as cucuias. Eu fui citado em mais um caso aí, envolvendo também Carla Zambelli, Eduardo Bolsonaro, Adolfo Saxida, por conta na época da eleição da Nicarágua, que falaram, o Lula, que é amigo do Daniel Ortega, vai acabar perseguindo cristãos também no Brasil, será? Isso foi proibido à época, a turma do Zanin, advogado do PT, na ocasião, hoje ministro do Supremo, entrou na Justiça e o TSE acata. Aí eu sou citado sem carta rogatória, por e-mail, veja que absurdo um negócio desse. E quem acatou isso, né, o pedido do PT, foi o ministro André Mendonça, bolsonarista, o terrivelmente evangélico. Será que ele não podia ter exigido a carta rogatória, que é o que a lei manda, para alguém que mora há 10 anos nos Estados Unidos? Então, tudo virou várzea. É a fala do meu advogado. Rodrigo, eu quero te ajudar, mas não estamos no campo do direito. Existe uma frase que diz o seguinte, quando a lei se torna interpretativa, ela é automaticamente corruptível. E é exatamente isso que tem no Brasil. Uma lei cheia de remendos, em que qualquer pessoa, qualquer advogado, qualquer juiz, interpreta do jeito que bem quiser. Interpreta de acordo com seus interesses políticos, interesses escusos. Nossa lei não existe. Ela não tem uma convicção. Não é preto no branco. É interpretativo. Daí você cai no colo do amigo do Lula para julgar o Lula. O que você acha que ele vai interpretar? Se cai no colo de um esquerdista para julgar bolsonaristas, o que você acha que ele vai interpretar? O problema de tudo é como André Mendonça, que é terrivelmente evangélico, mas continua julgando junto com os outros do STF, que foram escolhidos pelo PT, pelo Michel Temer, e que se esperava do André Mendonça alguma coisa diferente, mas é o terrivelmente terrível. O problema maior do Brasil não é a esquerda radical, e eu vou explicar o porquê. O problema maior do Brasil é o Centrão. O Centrão é a causa de tudo isso que está acontecendo no Brasil. E a prova disso é essa aliança que Kassab, Tarcísio, Valdemar e muitos outros têm com os próprios ministros do Supremo, como Alexandre de Moraes. Então, essa coisa de falar assim, que o Silas Malafaia faz, não vote no Pablo Marçal, vamos votar aqui com os nossos, que nem eu vou mostrar para vocês, ele falando que foi o combinado. O combinado do Silas Malafaia é o Centrão, e o Centrão é o próprio STF. O Centrão hoje é a própria lei, porque são deputados e senadores do Centrão que não votam em impeachment de ministros do STF. Qual que foi o movimento do Gustavo Gaia, do Nicolas e entre outros de direita? Não ao PSD do Centrão. Que alguns da ala bolsonarista, incluindo Silas Malafaia e até o próprio Eduardo Bolsonaro, não, esse movimento não é certo. Quem está impedindo impeachment de ministros do Supremo é o Centrão, é o PSD do Kassab, MDB, Michel Temer.
Então todo esse problema que está acontecendo com deputados bolsonaristas de direita é por causa do Centrão. E daí você vê agora o Silas Malafaia falando para não votar na Cristina Grêmio. Quem que poderia imaginar, né, que o Silas Malafaia ia ser contra a Cristina Grêmio? Como vocês podem ver aqui, ele escreve o seguinte: a verdade das eleições em Curitiba. O governo Ratinho, com quase 80% de aprovação de seu governo, sempre foi aliado de Bolsonaro. Tanto é, o seu candidato a prefeito, Eduardo Pimentel, tem como vice Paulo Martins, do PL. Esse é o voto certo da direita. O combinado é correto. O que eu sempre falo aqui é o que o povo está falando. O povo comentou o seguinte aqui, só pegar poucos aqui. A Cláudia Luca escreve o seguinte: o que foi combinado e quem combinou, Silas? Você lembra quando o Bolsonaro falou? Já está combinado. Uma indicação para o Senado em 2026 é minha e a outra é do Tarcísio. Combinado com quem? Combinado com o povo? Quem decide é o povo. Você está entendendo o nível de autoritarismo desse pessoal? Eles acham que eles vão colocar os seus indicados lá e você é obrigado a votar neles. O outro escreveu aqui, ó: era para o senhor ter ajudado o Rio de Janeiro com o Ramagem. Deixaram o Ramagem jogado lá as traças, meu amigo. Eduardo Paes passou igual um trator por cima. Os únicos que apoiaram foi o Pablo Marçal, o Nicolas. Eles querem destruir o Pablo Marçal de todas as formas. O Pablo Marçal é o salvador? Eu sempre disse aqui, não. Mas entre Nunes, Boulos e Pablo Marçal, fosse hoje, eu votaria no Pablo Marçal de novo. Sem sombra de dúvida. Entenda só, gente. Toda essa perseguição com os deputados é por causa do Centrão. É por causa dos senadores do Centrão. Não é apenas por causa dos ministros do STF, não. Porque os deputados do Centrão foram que permitiram que Daniel Silveira fosse preso. Entenda só, o Daniel Silveira está preso porque deputados do Centrão votaram, Centrão e da esquerda também, votaram para que ele continuasse preso, enquanto a ala bolsonarista votou contra. Sendo assim, gente, não tem menor cabimento apoiar candidatos do Centrão. Daniel Silveira está preso por causa do Centrão. Como que você vai apoiar o Ricardo Nunes? Você não está entendendo o que está sendo jogado. Por isso que o Bolsonaro foi tão atacado quando apoiou o Ricardo Nunes. As pessoas presas do 8 de janeiro, por que eles estão presos? Porque o Alexandre de Moraes quer. E quem pode impeachment Alexandre de Moraes é o Centrão. O Alcolumbre já falou que está fora de pauta impeachment de Alexandre de Moraes ou de qualquer ministro do STF. Estão falando que está fora de pauta a anistia do 8 de janeiro. O STF está sendo mais ou menos usado como ferramenta do Centrão, do Kassab. Quem tem o poder no Brasil é o Centrão. E o Silas Malafaia é um desses tentáculos do Centrão. Atacou o Pablo Marçal e agora está pedindo voto pro Eduardo Pimentel com o argumento de que foi combinado. Combinado com quem? Combinado com o povo? Não foi combinado com o povo. Esse vídeo que eu vou mostrar do Cleitinho agora mostra exatamente o que está acontecendo e falar a verdade que todo mundo já sabe. Todo mundo já sabe o porquê que senadores não colocam impeachment do Alexandre de Moraes. Por medo, porque um pode julgar o outro. E o Cleitinho vai explicar exatamente como que funciona aqui. Eu queria falar uma coisa aqui que aconteceu, eu não vou citar nome aqui, mas quando eu entrei bem no início do mandato do ano passado, tem uma questão também de ética aqui, a gente fez uma reunião com um monte de senadores lá, numa mesa que te cabia lá uns 40 senadores, não sei se tinha uns 25 a 30 senadores, pra gente começar a se mobilizar para essa questão do impeachment do ministro Alexandre de Moraes. Aí, um senador pegou, deu um tapa na mesa, pegou e falou assim: tá vendo esse que tá do meu lado? Era eu que tá do lado dele. Esse aqui é limpo. Você vai mexer com isso, fulano? Você vai mexer com isso, fulano? Bateu na mesa e falou assim: eu não vou perder meu mandato, não. Vocês sabem como é que funciona lá? Aqui tem nego que tem processo, tem isso, tem aquilo. Acabou a reunião. Então, assim, tem coisa que às vezes a população não sabe. Eu não vou aqui citar nome de nada, falar o que foi, contar detalhe, mas tem muito, no caso de deputados, de políticos, que infelizmente tem processo lá e fica esse toma lá da cá. Então, assim, não vai se posicionar. Não adianta falar aqui. Então tem coisa que a população também precisa saber. Exatamente isso que o Cleitinho falou. E a população sabe. A população não é tola, a população sabe que os senadores não colocam o impeachment do Alexandre de Moraes ou de qualquer outro ministro em pauta justamente porque tem processo junto com os ministros. E quem são esses senadores? Na grande maioria é da esquerda e do Centrão. Quando um bolsonarista, quando alguém de direita faz diálogo com o Centrão, ele está fortalecendo essa célula do Brasil
que persegue os próprios deputados, senadores bolsonaristas. O Cleitinho, por que ele não é perseguido? Porque ele não tem rabo preso. Eles vão tentar achar o Marcel Van Hatten, cara. O Marcel Van Hatten não fez nada. Tá sendo perseguido pelo Flávio Dino por uma coisa que ele falou na tribuna da casa. Quem fortalece toda essa perseguição é o Centrão. São os seus deputados corruptos que... Imagina, olha o Ricardo Nunes. Ricardo Nunes é mais sujo que pau de galinheiro. E o pessoal pediu voto para ele. Como que você espera que ele vai fazer alguma coisa contra o sistema se ele tem rabo preso? Não vai acontecer. Se você votar, vamos supor, no Eduardo Bolsonaro, se você votar no Eduardo Bolsonaro para senador em 2026, cara, o Eduardo Bolsonaro também tem um monte de... Não sei se é crime, o que é, mas o STF tem como colocar o Eduardo Bolsonaro num inquérito, tranquilamente. Ele foi pro Catar conversar com o pessoal lá do pendrive, ele pode ser incluído no fake news, ele pode ser incluído no atos antidemocráticos, mesmo que ele não tenha nada. Ele é facilmente uma presa do Centrão. Então você coloca o Eduardo Bolsonaro como senador, o STF vai mandar nele. E por ele ser... O Eduardo Bolsonaro é do PSD. Só não é filiado ao PSD, mas ele é o próprio PSD. Não é à toa que ele falou que não deveria atacar o PSD daquele jeito. Então, quando você coloca esse tipo de gente que faz aliança com o Centrão, você está fortalecendo a célula e você está fazendo com que as pessoas continuem presas do 8 de janeiro. Você está fazendo com que o Daniel Silveira continue preso. Você está fazendo com que a perseguição contra os bolsonaristas, deputados e senadores bolsonaristas e até mesmo apoiadores, influenciadores, continue. É isso que esses influenciadores não percebem. Fortalecer o Centrão, querer fazer a estratégia do Kim Paim é continuar a perseguição. Ou o pessoal vota em quem realmente é de direita, Ricardo Salles, Luiz Felipe de Orleans de Bragança, Cleitinho, Nicolas. Até o Nicolas, cara. O Nicolas pode ser enquadrado em qualquer inquérito que esses malucos coloquem. Como que o Nicolas vai apoiar o Nunes do Centrão, sendo que ele, o Nicolas, pode ser o próximo perseguido? Ele pode ser processado por transfobia. Ele pode ser processado por um monte de coisa absurda. Então como que eu vou falar, vote nesse cara porque o partido dele vai me perseguir? É como você... idolatrar a galinha, idolatrar o cara que dá milho pra ela engordar, e depois o cara vai lá e põe ela na sopa. É exatamente isso. Votar no Centrão é você gostar do cara que tá te dando milho para depois te levar pro abatedouro. Ou as pessoas entendem que o Centrão é o problema, que jamais alguém do Centrão deve ser colocado. O Pablo Marçal, o Pablo Marçal é o fanfarrão, não sei o quê. Eu colocaria o Pablo Marçal. Pelo menos ele estava batendo no sistema. Se fosse, não sei. Mas seria melhor. Continuar votando no Centrão é pedir para continuar a perseguição. Como o Cleitinho disse, os caras têm o rabo preso. Você acha que eles vão bater de frente com o STF? Vão nada. Enquanto a Cristina Grêmio está lutando em Curitiba, e provavelmente, pelas pesquisas, a Cristina Grêmio vai perder lá em Curitiba, infelizmente. Mas eu digo para vocês, não tem problema se ela perder, porque ela já se mostrou uma grande liderança e se ela vier para deputada ou senadora, ela tem fortes chances de vencer, porque o povo está votando por si e não voto de cabresto, e não porque Silas Malafaia está mandando. Embora o Silas Malafaia pode ter tido um peso no voto do Pablo Marçal, eu acho que a pior coisa que foi feita foi o próprio Pablo Marçal com aquele laudo falso. Daí pode ter tirado ele do segundo turno. Me admira é que tem pessoas agora de direita falando o seguinte, tá vendo? O Silas Malafaia estava certo em relação ao Pablo Marçal. O Silas Malafaia nunca está certo. Quando o Silas Malafaia prega a palavra de Deus, é falsa. É igual aquela passagem que diz que preguei em seu nome, fiz milagre em seu nome, e Jesus fala, não te conheço, porque ele é falso. Qualquer coisa que venha do Silas Malafaia é porque tem algum interesse escuso. Quando ele pega a palavra de Deus, é porque ele quer o dinheiro dos fiéis. Isso já está claro. Quando ele quer algum político vença, é porque tem algum interesse escuso. Assim foi com Nunes e assim agora está sendo
contra a Cristina Grêmio. Infelizmente, essa ala bolsonarista de influenciadores está sendo usado pelo Centrão. Talvez eles nem saibam, ou talvez tenha pingando alguma e eles saibam, mesmo assim continuam. Essa coisa de tem que articular é mentira. Como o Salles falou, não tem articulação com esse povo. Ou você vota na direita, ou é PT ou Centrão, que praticamente dá na mesma. O Lula tá lá por causa do Centrão. O Lula só entrou por causa do Centrão e também com o apoio do Bolsonaro, que o Nunes Marques foi o voto de Minerva para que o Lula pudesse concorrer às eleições. Não vamos esquecer disso. Se você gostou desse vídeo, peço que dê seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e comenta aí o que você acha de tudo isso. Você acha que o problema é o STF? Você acha que o problema é o Centrão? Comenta aí. Forte abraço. Tchau, tchau.